Fala galera, nessa questão da UES, a gente tem uma plantação de alface que ocupa uma área retangular. Essa área é tal que a distância entre os cantos opostos é de 150 metros e a medida do menor ângulo formado entre as diagonais é de 60 graus. Ele quer saber qual que é a medida da área dessa forma, né, dessa plantação de alface. Então, como o enunciado falou para a gente que a medida do ângulo formado entre as diagonais é de 60 graus, eu vou desenhar as diagonais desse retângulo. Então, traça uma diagonal para cá, traça outra diagonal para lá. Como o retângulo é um paralelogramo, vale aquela propriedade de que as diagonais elas se cruzam nos seus pontos médios, né? Elas se cruzam ao meio. E como a distância entre os cantos opostos é de 150 metros, isso é a medida da diagonal. E ela foi dividida ao meio. Então, cada um desses trechinhos que representam meia diagonal mede 75. Aí ele disse pra gente que o menor ângulo formado entre as diagonais é de 60. Pode ser aqui para a direita, pode ser ali para a esquerda. E ele pergunta a área. Bom, o que falta você fazer aqui? Falta você descobrir, por exemplo, certo? Qual seria a medida desse ângulo? Esse ângulo é o suplemento de 60, mede 120 graus, e a mesma coisa aqui para baixo. Então, veja, tem dois pares de triângulos que a gente vai precisar considerar aqui. E eu posso calcular a área do retângulo inteiro como sendo a soma desses pares de triângulos. Então, vou calcular a área do retângulo como sendo 2 vezes a área do triângulo que tem o ângulo de 120, mais 2 vezes a área do triângulo que tem o ângulo de 60. E como é que a gente vai calcular as áreas desses triângulos? Bom, o meu jeito preferido para resolver essa questão é a gente lembrar que a área de qualquer triângulo pode ser dada por metade de um lado vezes outro, vezes o seno do ângulo formado entre eles. É a situação perfeita para você usar nessa questão, porque você já tem as diagonais, certo? Você tem esses ângulos que são formados entre elas, é literalmente só você aplicar os cálculos, né? Dá para você resolver de outras maneiras? Claro, você pode tentar procurar a altura desses triângulos, certo? Para descobrir quais são as medidas do retângulo e achar a área por aí. Só que é mais conta, é um pouquinho mais longo esse caminho, né? Então vamos pelo caminho que eu propus. A área do triângulo de 120 é metade de um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo formado entre eles, que é o seno de 120. A área do outro triângulo, são dois desses triângulos, né? Vai ser 2 vezes metade de um lado vezes o outro, vezes o seno de 60. Deixa eu deixar essa observação, essa obs, bem aqui no cantinho, para não atrapalhar nossa resolução, certo? E aí, prossigamos. Perceba que dá para você cortar esse 2 vezes com meio, tanto lá quanto aqui. Eu vou ter 75 vezes 75, isso dá 5.625, vezes o seno de 120. Quanto que é seno de 120? Quando você precisa encontrar o seno de um ângulo obtuso, você pode sempre procurar pelo suplemento, né? Porque quando dois ângulos são suplementares, o seno deles é igual. Então, em vez de procurar o seno de 120 graus, você pode substituir isso pelo seno de 60. O seno de 60 é conhecido, né? Então, vou fazer 75 vezes 75, essa conta a gente já fez, vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. E a mesma coisa para lá. 5.625 vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Agora perceba que a gente está fazendo um número mais ele mesmo, né? Isso costuma poder ser abreviado como 2 vezes esse número. E por que eu estou fazendo isso? Para você perceber que esse 2 corta com aquele. Eu estou calculando o dobro de um número que estava dividido por 2. Então, o 2 do dobro corta com a metade. E a gente conclui que a área deste retângulo, para ficar bonitinho, vamos copiar isso aqui, né? Para todas as linhas. Olha que coisa caprichada.
Então, você conclui finalmente que a área desse retângulo é 5,625 raiz de 3 metros quadrados, o que é precisamente a resposta que você encontra no item D. Perfeito? Espero que você tenha gostado da resolução. Até mais.